Vamos lá, gente. Essa questão é bem de boa, na verdade, é bem interessante. Eu tive que pesquisar para entendê-la, mas é interessante como é que funcionam as coisas. Aqui no início, na introdução da questão, está falando como que funciona mais ou menos uma estação espacial. E é isso que eu achei interessante, porque a estação espacial ela tem por objetivo reproduzir uma realidade da Terra no espaço. O que seria isso? Aqui na Terra, a gente tem uma força gravitacional, que é uma aceleração gravitacional, né, em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. É 9,8 mais precisamente, né, mas a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. A estação espacial ela fica fora da atmosfera da Terra, só que ela fica circulando a Terra. Por quê? Por causa da força gravitacional, que nem a Lua, né? A Lua é um satélite natural, né? E fica circulando a Terra. Ela fica à mercê da gravidade da Terra. E a estação espacial é um satélite, né? Não natural, um satélite artificial, né? Que fica também em volta da Terra, circulando a Terra. Só que, para simular essa realidade da Terra dentro da estação espacial, para os astronautas se sentirem como se estivesse na gravidade da Terra, e isso facilita muito a questão da saúde e tudo mais, é importante fazer isso. O que faz para a estação espacial ter uma realidade da Terra? Ela gira em torno de seu próprio eixo. E é exatamente isso que a Terra faz em torno do Sol, por exemplo, né? Porque a gente tem o Sol, que é um corpo celeste com uma massa muito grande, e a gente tem a Terra, que é bem menor. E a Terra fica dando voltas em torno do Sol porque ele é atraído pela gravidade do Sol. Só que a Terra, além de ficar girando em torno do Sol, ela gira em torno do seu próprio eixo. Ela é um movimento de rotação. Então, em volta do Sol, ela faz um movimento de translação. Só que, além de estar girando em torno do Sol, que é um movimento de translação, ela também está girando em torno dela mesma, que é um movimento de rotação. E é isso que é a ciência da estação espacial. A estação espacial faz a mesma coisa. É como se a estação espacial fosse a Terra e a Terra fosse o Sol. Mais ou menos isso, né? Acho que dá para entender. Então, a estação espacial, por conta da intensidade gravitacional da Terra, ela fica circulando a Terra como se fosse um movimento de translação. Ela fica translandando, né, na verdade, em volta da Terra. Só que ela também rotaciona em torno do seu próprio eixo para, assim como na Terra, lá dentro ficar com uma força gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Aí o que está pedindo? Está pedindo para a gente calcular a frequência, as rotações por minuto, ou seja, quantas vezes em um minuto que a estação espacial ela gira em torno do seu próprio eixo. Isso é o famoso RPM, é rotação ou revolução por minuto, é a mesma coisa, né? E é uma medida de frequência, é o famoso RPM, tá? Ou seja, basicamente a questão está pedindo para a gente calcular a frequência dessa estação espacial que fica girando em torno dela mesma, né? Só que a gente vai ter que encontrar essa frequência, ou melhor, respondê-la em RPM. E a gente sabe que no sistema internacional frequência é Hertz, né? Que frequência é o inverso do período, então frequência é igual a 1 sobre o período. E quando a gente inverte o período que está em segundos, a gente acha a frequência em Hertz. Só que como é que a gente transforma para RPM? É só multiplicar por 60. Né? Você descobriu a frequência em Hertz e quer transformar para RPM, você multiplica por 60. Só que a gente só vai fazer isso no final, porque está tudo no sistema internacional. Ó. O raio está em metros, né? A força gravitacional está em metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai descobrir a frequência em Hertz, multiplicar por 60 só no final para descobrir o RPM. Tá? Como é que a gente vai descobrir então a frequência? Bom, para a gente descobrir a frequência é mais fácil a gente descobrir o período, que aí a gente descobrindo o período a gente inverte e descobre a frequência.
Então a gente vai descobrir o período. O que é o período? O período, ele é o ΔT, é um tempo, né? Período é tempo, tanto que é dado em segundos. E na questão está falando uma coisa importante que é o seguinte, ó. O problema para a vida humana, parará, faz a estação girar em torno do seu centro com uma taxa constante, ou seja, é uma velocidade constante. Então, a gente vai descobrir o período através da fórmula de velocidade constante, que é a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT é o próprio período, tá? Então, a gente vai descobrir o período através dessa fórmula de velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Descobrir o período, inverte ele e acha a frequência. A frequência vai estar em Hz, a gente multiplica por 60 e transforma para RPM. Tá. Mas como é que a gente vai descobrir esse período nessa fórmula de ΔS sobre ΔT? Se a gente não tem nem a velocidade nem o ΔS, então a gente vai ter que descobrir. Primeiramente, como é que a gente vai descobrir o ΔS? O ΔS é uma distância. E nesse conteúdo de força centrípeta, né, de distância percorrida na circunferência, a distância vai ser o quê? Vai ser o perímetro do círculo. Então, o perímetro do círculo é igual ao ΔS. E como é que a gente descobre o perímetro do círculo? O que é o perímetro? A gente sair de um ponto e chegar nele novamente. É a fórmula de comprimento da circunferência. Então, esse perímetro, o próprio ΔS, vou colocar aqui o perímetro, né? É igual a 2 pi R. A questão não deu o R, ela só deu o que? O diâmetro, só que o diâmetro é o dobro do raio. Então o raio é 125 dividido por 2. Então esse período é igual a 2, o pi vale 3, né? Isso está no comando da questão. Isso aqui tudo eu tirei do comando da questão, é porque eu esqueci de ler, né? Mas o pi vale 3 e o raio vale 62,5, tá? Nossa, que porrada que tá dando aqui, gente. Não sei se deu para escutar aí, mas que tremeu o chão todo. Perímetro, então, vai ser o quê? 2 vezes 3 vezes 62,5, que é o raio. O período vai dar 375. Eu estou falando período, gente, desculpa, é perímetro, né? 375. É porque eu dei uma assustada aqui, porque nós está dando umas porradas fortes aqui na rua, eu estou em outro lugar, enfim. O ΔS, então, é igual a 375, tá? ΔS é o quê? É o comprimento da circunferência, né? Então, o ΔS, a gente substituiu aqui na fórmula de comprimento da circunferência, que é 2πr. O ΔS é igual a 375 o quê? Metros, né? Vamos colocar aqui, metros. Então a gente já achou o quê? Nós já achamos o ΔS. Só que a gente ainda precisa descobrir a velocidade. Meu Deus. Só um minuto. A gente ainda tem que descobrir. Eu vou dar uma pausa aqui, só um minuto. Bom, a gente tem que descobrir ainda a velocidade. Tem uma fórmula de velocidade, especificamente de força centrípeta, que é esse conteúdo que a gente está vendo, que é o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Velocidade ao quadrado é igual a R, que é o raio, vezes o G. Tá? Essa é uma forma de velocidade exclusiva de força centrípeta. Por quê? Porque em força centrípeta, a força centrípeta é igual ao peso. E a fórmula de força centrípeta é essa aqui. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, né? Essa é a fórmula de força centrípeta. E o que é a fórmula do peso? Peso é igual a m vezes g. Peso é igual a m vezes g. Força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente pode passar esse m para cá
multiplicando em cruz. Então o M viria para cá. Eu só estou demonstrando essa fórmula aqui, tá? E o R viria para cá. Corta M com M. Vai ficar o quê? Velocidade ao quadrado é igual a raio vezes G. É isso aqui. Eu só demonstrei o porquê que existe essa fórmula, mas guardem ela, tá? É uma fórmula importante. O que a gente vai descobrir a velocidade? Porque a gente quer descobrir o ΔT. Aí a gente já descobriu o ΔS, que é 375. Está faltando descobrir a velocidade. Aí a gente vai usar essa fórmula. Velocidade ao quadrado é igual ao raio, que é 62,5. Essa forma aqui é específica desse conteúdo, né? Por isso que a gente nunca viu antes. Vezes o G, que é 10. Velocidade ao quadrado é igual a 625, né? 625 é o resultado dessa multiplicação. Velocidade, então, vai ser o quê? A raiz de 625, né? V ao quadrado é igual a 625, o V vai ser igual a raiz de 625, que é 25. Velocidade em metros por segundo. Então a gente já achou a velocidade, a gente já achou o ΔS. Agora é só colocar aqui na fórmula. Velocidade é 25, o ΔS é 375, sobre o ΔT, que é o que a gente quer descobrir, né? Aqui é só multiplicar em cruz, tá? Então vai ficar 25 ΔT é igual a 375. Desculpa aí a letra feia, gente. Você nem está dando para ver ali, né? Às vezes fica pequeno. O ΔT então vai ser o quê? 375 sobre 25, que é igual a 15. Que é igual a 15, ok? Então a gente achou o quê? O ΔT, que é a mesma coisa que o período. Então período igual a 15. A frequência é o quê? O inverso do período. Então a frequência é 1 sobre 15. Só que se o período estava em segundos, a frequência vai estar em hertz. E a gente quer em RPM. Então, como é que a gente transforma de hertz para RPM? É só multiplicar por 60. Então, frequência é igual a 1 sobre 15 vezes 60, que é igual a 60 sobre 15. 60 dividido por 15 é igual a 4. 4 RPM. Opa, aí se tá. Bom, tentei explicar da maneira mais didática possível. Primeiro eu tive que estudar para entender a questão e aí poder explicar. E aí, se tiver ainda alguma dúvida, a gente pode ver presencialmente.